Graças a paz, mais uma manhã com vocês, agora já meio de semana outra vez, quarta-feira, né? E reunido aqui, ou estando aqui com vocês nesta manhã, neste Café com Reflexão outra vez, para estar neste Café com Reflexão refletindo sobre muitas coisas, e ainda ontem abordei para vocês o que é igreja, e hoje me veio à mente buscar um censo, e este censo me deixou um pouco intrigado, porque de fato tudo aquilo que nós propomos necessariamente está sendo contra nós. Por exemplo, a gente vai dividir o mundo em duas partes, Ocidente e Oriente, né? O Ocidente é predominantemente cristão, e quando se fala isto, a gente vai ter que aceitar como sendo realidade, porque então é um censo. E aí quando você chega no Brasil, quando, por exemplo, eu era criança, e isto já faz muito tempo, então estou falando metade posterior a partes da metade, à frente da metade do século passado, um censo é de que 98% do povo brasileiro era um povo cristão. E hoje, eu pesquisando sobre isto para trazer aqui uma consciência, uma abordagem para vocês, 87% do público brasileiro hoje é cristão. Então, a fé cristã é uma fé do ponto de vista majoritária ainda, e dentre estes 87% do público brasileiro como cristão, a maior parte é católico, apostólico romano, com 64%, e o restante que sobra disto a gente vai trazer como percentual dentro do que a gente chama de público protestante, o público que de fato se traduz como sendo o povo evangélico, o povo de Deus, do ponto de vista que protesta contra o segmento católico e que traz a realidade da Bíblia como sendo condução, e não o Papa como sendo aquele que conduz, não é? Mas a palavra de Deus é a nossa regra de fé e não a encíclica papal, por exemplo. Mas aí me vem uma outra pergunta também que me deixa bastante perturbado. Um país com 210 milhões de pessoas, se 87% deste povo é cristão, e se 64% é cristão católico romano e o restante é cristão protestante ou evangélico, cadê este povo? Porque eles não estão dentro dos templos, eles não estão dentro dos ambientes de celebração, eles não estão tendo uma abordagem que se enquadre dentro de uma proposta que de fato aponte para ele e ateste, sim, este camarada é cristão. Então a gente chega à conclusão de que o nosso próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, necessariamente pega como cristão qualquer um que não seja, por exemplo, espírita. Então, se não é espírita, é cristão. E põe dentro desse contexto também aquele que supostamente não é ateu, então é cristão. E a perturbação, irmãos, é que a igreja tem feito muito pouco para, de fato, fazer com que este público que o censo traz como sendo legitimamente cristão, majoritariamente cristão, de fato seja cristão. Nada estamos fazendo, porque estamos envolvidos com as nossas pendengas, com os nossos dilemas, com as nossas invencionices e com os nossos aspectos de uma nova versão, tradução teológica, de uma nova versão da Bíblia que possa agregar e trazer, e santificar, e acolher, e aceitar, não é? O contraditório daquilo que a Bíblia está falando que não deve ser. Então tem que ter uma versão hoje, do ponto de vista de alguns pastores, por exemplo, que agregue o contraditório também,
E se agrega o contraditório, a gente cai dentro do Código Civil mesmo e dentro do Código Penal, em cima de um conceito ou dentro de um artigo chamado crime de apostasia. E enquanto o Código Penal nos pune pela apostasia, o conceito sociológico do país nos manda agregar aqueles que, se a gente trouxer para o nosso meio mesmo e aceitá-los como eles são, sem uma transformação de vida, sem um arrependimento de pecado, sem uma conversão genuína, não é? Sem uma mente transformada, a gente cai no crime de apostasia. Apostasia, no Código Penal, do ponto de vista sociológico, então já quebra o conceito da apostasia e traz o conceito de que a gente tem que ser aberto para o diferente, para o oposto, para o novo, para o inusitado, né, para o contraditório. E assim, de fato e de verdade, o mesmo judiciário que cria o conceito da apostasia caso a igreja não cumpre aquilo que de fato ela propõe fazer, é o mesmo judiciário que pune caso eu tente agregar o contraditório e tente agregar no nosso meio aquilo que a Bíblia está propondo como sendo inautêntico, ou falso, ou pecado, ou pecaminoso. E a igreja ela tem um aspecto de trazer esta mensagem do Evangelho para a transformação de vida, mas sobretudo para arrependimento de pecados, com a premissa de que aqueles que se arrependem do pecado, eles têm uma nova vida, são transformados pelo Espírito Santo com a proposta de salvação e vida eterna. E aí o Código Penal vem e fica meio esquizofrênico, porque enquadra a igreja no crime de apostasia caso a gente aceite o contraditório, mas enquadra a gente no crime de fobia. Não vou trazer em contexto, mas todo segmento que traz fobia, né? Por exemplo, a islamofobia, né? É um termo, e assim por diante. Então a gente fica entre a cruz e a espada, porque se você, de fato, fala a verdade, você é processado. Se você negligencia a verdade, você é processado. Se você discrimine, o conceito de discriminar, trazer as características de um objeto, de um determinado objeto, então o conceito de discriminar também é trazer as características de uma determinada pessoa em relação a outra. A discriminação no país é pecado, e discriminar nada mais pecado, é crime, nada mais é do que de fato você está falando o que caracteriza aquela pessoa, por isso a gente está discriminando. Então o cristão tem que ser discriminado como cristão. O cristão é aquele que tem que ter uma Bíblia, aquele que tem que congregar, é aquele que tem que ter uma fala autêntica com a proposta do Evangelho, é aquele que teve uma transformação de vida. Isso é discriminação. No entanto, ninguém é processado porque chama o crente de quadrado, cafona, e assim, aí enquadra a igreja como sendo homofóbica, mas não enquadra o segmento de LGBT como sendo cristofóbico, ou evangelicofóbico, por exemplo, não é? Ou querigmafóbico. E aí a gente fica sem saber o que fazer, sabendo. Porque, de fato, 87% da população brasileira, como sendo cristão, é pura mentira, é falso. Não existe. É contos de carochinha, é fábulas profanas. Porque se você pega este público todo aqui e passa o pente fino mesmo, talvez você vai pegar 10% da população como sendo cristãos verdadeiros. Não quero nem levar para o conceito de cristão católico, apostólico, romano e cristão protestante, mas cristão este que tem Cristo como referência, que lê a Bíblia, que guarda a palavra de Deus, que traz uma postura digna de uma ética cristã mesmo, e que preserva a família, que trabalha pela integridade da família, que configura a família do molde bíblico mesmo, pai, mãe, filhos e aqueles que forem agregados para o meio da família mesmo. E assim, a gente fica dentro de um contexto que fica meio que esquizofrênico,
E muitos líderes, e muitos pastores, e muitos sacerdotes têm negligenciado e têm se omitido, porque qualquer tipo de fala pode ser uma fala contra nós e pode inferir, por exemplo, em processo jurídico. Certo irmão da igreja chegou em mim e falando, já tem alguns anos, e falando que aquele dia era o dia que representava ele. Eu falei, mas que dia é hoje? Ele falou, dia da consciência negra. Eu falei, tá. Então, outra pergunta, já que hoje é o dia da consciência negra, perfeito. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. De que raça você é? E ele pegou e falou para mim, eu sou afrodescendente. Eu falei, pois é, cara. Então tem um grande problema entre nós dois. E ele perguntou, por quê? Eu falei, porque eu sou da raça humana. Então, assim, esses absurdos aí que a gente vê acometendo a sociedade, estando dentro da igreja, não comete. Deus não faz acepção de pessoas. Dentro da igreja não tem negro, não tem amarelo, não tem branco, não tem asiático. Paulo diz, não tem servos, não tem citas, não tem judeus, não tem gentios, tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E daí, para desconcertar ele mesmo, eu falei, cara, com isso você está falando que se hoje é o dia da consciência negra, o negro só tem consciência nesse dia. Então, tira isso de foco, porque nós somos cristãos, nós não vamos por esta militância da minoria, tentando criar aqui um tipo de argumento que possa fazer prevalecer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que é ético do ponto de vista secular. Dentro da igreja, isso não funciona. Dentro da igreja não tem macho nem fêmea, não tem branco nem negro, não tem nem amarelo nem vermelho. E a gente está no Brasil Central, né? E quem acompanha o vídeo, quem me conhece sabe que eu não tenho cor definida, e quem está me vendo pelo vídeo também, eu sou um pouco mais escuro do que o vídeo apresenta e eu sou vermelho. Então, se falar, você é negro? Não. Você é branco? Não. Você é índio? Não. E você é tudo isso? Talvez. Porque com certeza na minha árvore genealógica tem um negro, tem um branco, tem um índio, né? Eu dificilmente tenho um asiático, mas com certeza estas três raças aí que representam bem a nossa praça cívica, que edificou o Estado, né? O branco, o negro e o índio, está bem representado no meu próprio tônus de pele. E com isso, eu diria que enquanto o negro é negro, ele tem perdigri porque ele identifica a sua cor, ele é negro. Enquanto o branco é branco, ele tem perdigri porque ele identifica a sua cor, ele é branco. Mas quando olha para alguém como eu, do Brasil Central, que tem mistura de índio, branco, negro, não é? Geralmente, talvez se remontar à minha árvore genealógica, eu vim de um bandeirante branco que estuprou uma índia, e esta índia, por sua vez, teve um caso com um negro, e aí pegou o negro, o índio, o branco, e eu saí esta mistura. Então eu não tenho perdigri, e com isso, se eu não tenho, eu deveria levantar uma militância também. A militância daqueles que não têm cor definida. Eu não tenho cor definida, não é? Mas necessariamente a cor que eu represento é a cor do sangue de Jesus. E enquanto é Bob Marley que diz isso, a gente estiver mais preocupado com a cor da pele do que com a cor do sangue, então haverá ainda preconceito racial. Mas a fala aqui ainda é do cristianismo. 87% do Brasil é cristão, mas cadê estes cristãos? Estou descendo para a igreja e tem uma distribuidora de bebidas, não é? Quase em frente à igreja, na esquina da igreja, que tem ali 20, 30 pessoas bebendo, e se for um pouco mais à frente tem outra, um pouco mais à frente tem outra, no prostíbulo vai encontrar outro, no assalto a banco encontrar outro. Cadê estes supostos cristãos? Estão por aí, curtindo a vida doidado, né? Matando gente, roubando gente, enchendo a cara, destruindo casamentos, o seu próprio, destruindo a personalidade, destruindo a imagem de Cristo que ainda resta em você. E com isso eu quero deixar esta palavra de reflexão para vocês. Não enganem pelo senso.
porque o censo não representa quem nós somos. Nós somos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração.